Deus seja louvado. Graças a Deus pelo batismo, pela esperança de vida eterna, e for fiel até o fim. Dou graças a Deus, irmãos, pelas obras que Deus tem feito. O Senhor me trouxe uma obra para contar. Porém, irmãos, quando o irmão contava sobre a obra que Deus libertou aquela família da miséria, eu até digo que às vezes eu contando eu falo que eu vivi por 10 anos abaixo da linha da miséria. Minha esposa até não gosta que eu falo, mas irmãos, eu morei num cômodo, ali era cozinha, era quarto, nós repartíamos isso depois de casado, repartíamos o quarto com a costa do guarda-roupa e colocávamos os lençóis da minha esposa para nós dividirmos o quarto das crianças com o nosso. E nessa época nasceu meu filho que está aqui, irmãos, e a prova era muito grande. Eu já era cooperador de jovens e menores, pregava a palavra, Deus falava com a igreja, com a mocidade, mas eu sentia que em mim não saía a prova. E eu tive, irmãos, uma sensação muito difícil, porque minha mãe faleceu e nos deixou com 4 crianças, meu pai ficou viúvo com 32 anos, e eu tinha aquela coisa que me perturbava, que eu iria ficar viúvo também. Irmãos, e eu comecei a clamar a Deus, minha esposa também pediu para nós tirarmos uma foto, e para ficar de recordação, foi indo até Deus permitiu, e ela deu à luz ao nosso filho que está aqui. Irmãos, ele nasceu perfeito. Quando nasceu perfeito, nós glorificamos a Deus. Minha esposa estava perfeita, ele também perfeito, agradecemos a Deus. E certo, irmãos, que quando ele estava com 15 dias, minha esposa levou um susto, não sei o que aconteceu, que não saía mais leite no seu seio, como se ela nunca tivesse ficado gestante. E esse menino aguou de um jeito que ficou muito mal. Certo que ele nasceu com 2,150 kg, irmãos, com 41 centímetros, com 30 dias ele estava pesando menos do que nasceu, e estava num estado terrível. E eu ali clamando a Deus, falei: Senhor, a pobreza está aqui, eu enxergo a miséria na minha casa, agora tu permitiu mais um filho na nossa vida, a prova parece que aumentou. E eu um dia, conversando com a minha esposa e atendendo as reuniões de jovens, e eu tinha que atender a reunião no domingo, no sábado de noite, eu me passei assim, bastante tribulação, e eu falei: Senhor, eu casei com a primeira namorada, foi a primeira mulher que eu dei um beijo na minha vida, nunca prostrei diante de um outro Deus a não ser o Senhor, nunca fui em outra igreja, Senhor, prego a tua palavra, faço a tua vontade, mas nem por isso eu me acho digno de que tu me atenda. Mas mostra o que está errado aqui. O Senhor falou para mim: falta a unção. Eu falei para minha esposa, bem, a minha fé não serve para você e a sua não serve para mim, mas Deus me falou da unção. Ela falou: não, bem, se ungir morre, e eu não quero que Deus recolhe meu filho. Irmãos, e ficou aquela luta. Eu fui na reunião de jovens, já fazia alguns dias que eu não dormia, e trêmulo, mas Deus preparou, um diácono levantou com a palavra na reunião de jovens, e foi a minha salvação. E quando foi à noite, irmãos, falei com o irmão Carlos na época, eu falei: irmão Carlos, minha esposa mandou falar para mim agora, minha filha chegou aqui dizendo que meu filho está à morte. O irmão não poderia orar para o filho, ele falou: não, eu vou na sua casa, eu vou orar.
Eu falei, não, irmão, ele está aqui. Ele falou, mas eu ouvi dizer que seu filho está à morte. Eu falei, então, irmão, lugar de doente é na igreja, eu estou aqui. Irmãos, e ele foi orar e mandou um outro irmão orar. Eu falei, Senhor, oração, mas unção. E eu quero que ele unja meu filho. E esse irmão que ele não orava. Depois ele falou, irmão, eu não ofereço unção para ninguém, mas Deus me mostra de ungir o teu filho. Irmãos, eu falei, irmão, para o irmão pedir oração, mas para Deus foi unção. Ele ungiu meu filho. Quando ele ungia meu filho, ele falou, Senhor, o teu servo é doente, a sua esposa também, agora o seu filho. Senhor, expulsa aquele espírito de enfermidade que está na roda da casa do teu servo. Irmãos, dou graças a Deus que naquela oração o Senhor expulsou o espírito da morte que estava na minha casa. Irmãos, mas isso prolongou, porque aquela miséria continuou. Eu continuei até, irmãos, final de... Isso foi em 93. Quando chegou lá em 98, passei por uma prova muito grande. E um dia, desesperado, isso em novembro, então eu estava ali desesperado, morando numa casa, estava construindo uma casa, estava só no chão batido, no chão de aquele concreto magro, sem porta, sem janela, irmão, sem vidro, uma pobreza tão grande. E passou um casal lá em casa, eu falei, irmãos, entra para cá, vamos orar. Quando nós fomos orar, irmãos, Deus permitiu que nós fomos orar ali. Eu falei, entra para cá, vamos orar. Nós estávamos orando, aquele irmão não orava, com muito custo ele orou, e eu esperando ali. Irmãos, aquele irmão fez uma oração muito comprida demais, e apresentou todo mundo, aquele joelho doendo, e não tinha jeito. De repente ele acabou a oração e não encerrava. Eu falei, ele abriu, ele tem que encerrar. Fiquei esperando, e o joelho doendo. Aí Deus começou a me visitar. Quando pensa que não, irmãos, eu falei, Senhor, eu tenho que orar. O Senhor falou, não, presta atenção que eu estou fazendo uma obra. Irmão, naquele momento, os irmãos me perdoem, mas foi assim que aconteceu. Deus permitiu que veio um foco de luz do céu, e nesse foco de luz veio um anjo grande, com asas de águia, e parou em cima da minha casinha. E eu olhei e falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, eu sou do céu e fui enviado para abençoar esta casa. Esta casa será abençoada. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, por muitas vezes, uma irmã da Obra da Piedade que está lá conosco, inclusive veio de Uberlândia, uma irmã muito crente. Irmãos, ela começou a cantar aquele hino, foi grande a tempestade que no mar se levantou. Irmãos, eu nunca vi um hino cantado tão espiritualmente, uma coisa do céu, uma coisa divina. Quando acabou, eu falei, vocês viram alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, eu vi um anjo, Deus mandou um anjo aqui. Tivemos esse privilégio, o Senhor falou comigo assim. Irmãos, isso já era 2h da manhã. Eu achei que era próximo, mas durou umas 4 horas aquela oração. Eles foram embora, eu fiquei muito contente. Irmãos, passado aqueles dias, Deus, irmãos, permitiu que Deus colocou no meu coração para mim pleitear uma vaga aqui em São Paulo, que precisava ter curso superior, precisava ter 10 anos de experiência e que precisava ter conhecimento dos produtos químicos que havíamos de representar.
Irmãos, e certo que Deus pôs no meu coração para pleitear essa vaga. E depois os irmãos terem uma ideia, a minha formação era a 4ª série primária, feita no mato. Eu não tinha essa experiência e humanamente eu não tinha a condição de pleitear essa vaga. Haja visto que eu não mandei currículo para essa empresa e também não fiz ficha, não preenchi ficha. E Deus pôs no meu coração para pleitear essa vaga. E eu fui, irmãos, com a força de Deus, chamei um irmão diácono para me trazer em São Paulo, porque eu não conhecia muito. No meio da estrada ele falou: irmão, você percebeu que eu afastei do irmão? Eu falei: irmão, isso me dói bastante. Ele falou: então, irmão, eu percebo que o irmão prega a doutrina, sua casa é na doutrina, teus filhos é um exemplo, o irmão é um exemplo. Mas lá para trás, o irmão não deve nada por Senhor, porque aonde você põe a mão vai para trás. A miséria está na sua casa, você cada dia está mais pobre, as coisas não prosperam. Irmãos, e eu falei: irmão, tá vendo, eu estou com esse carrinho aqui financiado, eu dei um cheque predatado para encher esse tanque, eu estou indo pela misericórdia. Não sabia desse teu pensamento. Se eu não conseguir essa vaga, irmãos, eu vou voltar pior do que eu fui. Quando eu cheguei naquela empresa, passei por uma entrevista, passei pela 2ª entrevista, na 3ª entrevista foi pelo diretor comercial. Irmãos, a primeira coisa ele falou: você é pastor de alguma igreja? Eu falei: não. Ele falou: mas você não é pastor? Eu falei: não. Mas crente de alguma igreja você é? Eu falei: crente eu sou. Ele falou: de qual igreja? Eu falei: a igreja que eu pertenço, o homem precisa ter no mínimo 3 qualidades. O homem precisa ser trabalhador, honesto e cumpridor dos seus deveres. Ele falou: pois é crente dessa igreja, pode trabalhar na minha empresa. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, se eu tivesse escrito na ficha, a pretensão salarial era R$500, há 24 anos atrás. Irmãos, aquele diretor falou: olha, eu tenho um salário, é pegar ou largar, é o que eu posso te oferecer, mas vai aumentar. Eu posso te dar R$2.000 por mês, você aceita? Eu falei: eu falei: o senhor está falando que vai aumentar, então eu aceito. E aceitei. Irmãos, confesso que quando terminou a entrevista, acabou tudo, ele pegou e me deu os parabéns, me apresentou para o departamento, todos os irmãos sabem. E quando falou: esse aqui é o novo, o novo membro do nosso departamento, aí ele falou para o gerente, isso era o diretor, falou para o gerente: cadê o currículo dele? O gerente olhou para mim e falou: você trouxe currículo? Eu falei: não. Aí falou: mas pelo menos uma ficha, pega aí para mim. Aí falou: Zé Alves, você preencheu ficha? Eu falei: também não. Falou: mas como pode uma empresa do nível desse, já faz 35 anos que eu sou diretor dessa empresa, nunca me aconteceu um lapso desse. Como é que ele está contratado, sem ficha, sem currículo? Glória a Jesus. Irmãos, ele falou para mim: Zé Alves, fala para mim, que curso que você concluiu, ou se você fez alguma pós-graduação? Eu falei assim: seu Douglas, eu tenho a 4ª série primária feita no mato. Ele ficou vermelho, irmãos, e não tinha resposta, porque ele se calou. Falou: olha, infelizmente, gostei demais de você, a sua entrevista me surpreendeu, mas infelizmente você não tem base, você não tem
você não tem estrutura, você não pode pegar nossa pasta. Eu fui ao céu e voltei ao inferno, irmãos, em fração de segundo. Falei: Senhor, é essa que é minha recompensa. Irmãos, na hora aquele rapaz falou: você aceita um desafio? Eu falei: aceito. Estar aqui para mim é um desafio. Ele falou: então eu vou te dar, a pasta é tua, mas assim como você foi autêntico para estar aqui, um mistério, eu não sei como que você chegou aqui, então a pasta é tua, te dou 3 meses de experiência. Esses 3 meses pode durar 3 semanas, pode durar 3 dias. Dentro de mim eu falei: 3 minutos para o meu Deus é muito. Irmão, dou graças a Deus. Saí de lá como um profissional. Ninguém até hoje sabe que eu não sou formado na empresa, e dou graças a Deus que já é 24 anos, agora está se completando, e eu dou graças a Deus que a porta está aberta, cumprindo a palavra, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória ao nome do Senhor. E aquela miséria Deus mandou para bem longe e livrou a minha família. Deus me deu a graça de poder dar curso superior para meus filhos, dar uma saúde digna para meus filhos, ter uma casinha boa para morar. Irmão Salvador, tive a honra de recebê-lo na nossa casinha, irmãos, e dou graças a Deus. Deus preparou um carrinho para a gente andar, e conserva a graça no meu coração. Uma felicidade eu tenho, igreja, que quando eu pregava a palavra, Deus cumpria na vida dos outros. Um fusquinha emprestado, quase sem gasolina, o inimigo falava: você prega bonito, cumpre na vida dos outros, mas você não sai dessa miséria. E hoje eu digo e eu prego: cumpre na vida dos outros e cumpre na minha também. E esse testemunho vai cumprir na vida daqueles que crêem, recebe a força de Deus e vão sair daqui glorificando o seu santo nome. Sou de Indaiatuba. Esse filho que foi desenganado está aqui com 28 anos, casado. Está aqui minha nora, minha esposa. Estou dando glória a Deus. Passava uma prova muito dura. Um dia congreguei aqui na Água Rasa, chamei esse servo de Deus num cantinho ali, chorei minhas lágrimas. Ele falou para mim: tem paciência, tudo passa. E passou, irmão. Não acredita? Passou. Glória a Deus. Trago saudações e levarei também com a paz de Deus. Deus seja louvado.